estudante, como é que você está? Tudo bem? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, os conteúdos trabalhados serão compreensão e interpretação, sinais de pontuação, coerência e coesão e também ampliação vocabular, né? Conteúdo já conhecido por você, certo? Como sempre acontece no início da aula, eu preciso que você separe aquele material ali necessário para se utilizar aí na aula de hoje. Caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, além do dicionário. Coloque também ali a data de hoje, número da aula e a disciplina. Daqui a pouco eu começo a aula. Tudo certinho, tudo preparado, então vamos verificar o que foi visto na aula anterior. Acompanhe comigo aqui, só para nós relembrarmos. Eu trabalhei com vocês aquela notícia cujo título é Prepare-se, robôs vão roubar o seu emprego. É possível competir com as novas tecnologias? Aliás, continuaremos trabalhando aí com esse mesmo texto, né? A partir dessa notícia eu trouxe algumas questões ali que o próprio texto introduziu. Eu fiz a relação eu mostrei essa relação entre a figura ali que mostra a evolução dos robôs e ao lado a evolução humana ali, essa relação intertextual que há entre as figuras, lembra da intertextualidade apontada ali? Trabalhei também uma questão de compreensão e interpretação, que também é recorrente aí nas nossas aulas. Analisamos também um infográfico, ali foi feita a comparação entre dois infográficos, aliás, um que trabalha com as profissões que tendem a desaparecer e outro ali que trabalha com as profissões tidas como profissões do futuro. Então, esses assuntos aí que foram abordados na aula anterior e, como eu já falei, continuarei trabalhando com o mesmo texto na aula de hoje. Vamos verificar então? Ali a pergunta introdutória. Como você imagina que estará o mercado de trabalho quando você estiver procurando emprego? Vai chegar um momento em que você vai ter de, inevitavelmente, procurar emprego, se inserir no mercado de trabalho. Como é que você imagina que vai estar esse mercado de trabalho daqui a alguns anos? Parou para pensar nisso já? Você vê com bons olhos o advento das inteligências artificiais? Como é que você vê? Acha que é algo bom, algo não tão bom assim, algo ruim, algo desafiador? Como é que você vê isso? Essas inteligências que interagem, né, com o ser humano e acabam aprendendo com o ser humano. A inteligência artificial, que já está aí e que está se desenvolvendo cada vez mais. Como você imagina que seria uma possível interação sua com uma AI, né, uma inteligência artificial, aí no ambiente de trabalho? Já parou para pensar como é que seria essa sua interação com uma inteligência artificial? Então vamos continuar ali a leitura do texto 1, ao qual eu me referi ainda há pouco. Acompanhe comigo lá. Já o segundo caminho apontado por João Bonomo é o que ele chama de movimento de paralelismo com relação à tecnologia. São aqueles que, ao perceber as transformações, investem na carreira para dominá-la e manter seu emprego. São os profissionais que querem continuar e vão se tornar as pessoas emblemáticas na carreira.
O professor lembra que a tecnologia é endêmica. O conhecimento mudou e a dobradinha conhecimento versus tecnologia acaba, sim, com empregos formais, mas seguramente gera outros. Novos postos surgem, quebram-se alguns para nascerem outros. E para o empreendedorismo, a tecnologia abriu um novo mundo de possibilidades, perspectiva e criatividade. O fundamental, seja que caminho tomar, é olhar para a tecnologia e saber usar. Não se colocar anti-tecnologia, porque ela está mudando as regras, as formas e o mundo do trabalho, das suas funções. Lá, o chatbot e inteligência artificial. Com um dos programas de trainee mais desejados do país em 2017, a Kremer, empresa brasileira de produtos voltados para as áreas de primeiros socorros, cirurgia, tratamento, higiene e bem-estar, inova na seleção e utiliza chatbot e inteligência artificial para recrutar jovens talentos. Na fase de inscrição, quando clicar no link, ali o link da Kremer, o candidato tem contato com a Vicky, assistente virtual, que estabelece com ele uma rápida conversa para saber suas informações pessoais, como endereço e formação profissional. Na segunda etapa, o candidato participa de um jogo virtual. É nessa fase que a inteligência artificial ajuda a Kremer a identificar as habilidades e comportamentos do jovem em solucionar enigmas e lidar com desafios. Além de agendar um horário, pode interagir com outros candidatos que jogam com ele ao mesmo tempo, assim como fazer consultas na internet. Ao final, recebe feedback personalizado sobre sua performance no game. A última fase online é uma nova conversa com a Vicky, desta vez em inglês. Enquanto a Vicky dá mais agilidade à inscrição, a inteligência artificial avalia a capacidade do candidato em tomar decisões, como se comunica com outras pessoas. É uma ferramenta que nos ajuda a detectar traços de personalidade e habilidades de raciocínio, afirma Rodrigo Ladeira, diretor de RH da empresa. Ele explica que a tecnologia não faz sozinha a seleção, é uma aliada. O fator humano complementa a avaliação nas etapas seguintes: dinâmica de grupo, painel com liderança executiva e entrevista presencial. Aqui tem a foto, uma figura de um robô, regendo uma orquestra sinfônica na Itália, substituindo, portanto, ali o maestro. Curioso, né? Há profissionais fascinados com a tecnologia, que estão conectados, antenados, entendem e buscam saber cada vez mais. Quem faz parte desse grupo segue tranquilo no fluxo da quarta revolução industrial. Mas há uma outra turma que enxerga esses avanços com desconfiança, receio, e não sabe muito o que esperar. O novo mundo se apresenta e não tem como fugir, gostando ou não. Um estudo da PwC, Workforce of the Future, The Competing Forces Shaping 2030, analisa o impacto da tecnologia no mercado de trabalho até 2030 e revela dados importantes depois de ouvir 10 mil pessoas e empresas em cerca de 140 países. Avanços na automação, aliados à inteligência artificial e outras inovações, vêm substituindo o ser humano e provocando efeitos relevantes no dia a dia das organizações, assim como os desafios e as oportunidades para as pessoas. Para 73% dos respondentes, a tecnologia não vai substituir a criação humana. No entanto, 37% deles afirmam estar preocupados com a possibilidade de a automação colocar em risco os empregos. Além disso, 60% acreditam que poucas pessoas terão ocupações estáveis no mundo. Atividades baseadas na rotina e na repetição provavelmente passarão a ser feitas cada vez mais por robôs e outros elementos da automação. A possibilidade de perda de postos de trabalho em função dos avanços tecnológicos é mais evidente em países como o EUA, onde 38% dos empregos atuais estarão em risco. A Alemanha, 35%, o Reino Unido, 30% e Japão, 21%.
outros fatores também deverão influir no ambiente global de trabalho, entre eles o envelhecimento da população, o aumento da urbanização, o desenvolvimento de países emergentes e as mudanças climáticas. Então, está aí, você acompanhou comigo mais uma parte daquele texto que nós começamos a ler na aula passada, tá? Trazendo mais informações aí a respeito desse assunto, né? Abordando em especial a questão da inteligência artificial, né, no mercado de trabalho. Como eu falei, já é algo que está presente. Certo? Então, vamos ali para a primeira questão de hoje. Agora é com você. Primeira questão, acompanhe comigo ali a leitura do enunciado. As aspas duplas no fragmento têm a função de A. Marcar ironia, B. Marcar uma citação direta, C. Destacar uma palavra ou D. Citar uma obra. Ali o fragmento. Já o segundo caminho apontado por João Bonomo é o que ele chama de movimento de paralelismo com relação à tecnologia. São aqueles que, ao perceber as transformações, investem na carreira para dominá-la e manter seu emprego. São os profissionais que querem continuar e vão se tornar as pessoas emblemáticas na carreira. Então, note ali que há uma parte daquele fragmento que está marcada ali com aspas duplas, que está entre as aspas duplas. Eu quero que você aponte para mim qual que é a alternativa que traz aí a função com que essas aspas duplas foram utilizadas. Agora é com você. Eu já volto. Vamos ver a resposta. Marcar uma citação direta. Acredito que você, né, acertou rapidamente aí. Qual que é a resposta correta, né? Lembrando que as outras alternativas trazem também funções das aspas duplas, mas no caso ali do fragmento, elas foram utilizadas para marcar uma citação direta. Notem que está sendo mostrada ali, ó, a fala do João Bonomo. Já o segundo caminho apontado por João Bonomo é o caminho, né, é o que ele chama de movimento de paralelismo com relação à tecnologia. Então, ali, a partir do verbo são, já é a fala dele, a fala do João, a fala direta, né, do João Bonomo. Percebeu? Por isso que ela está marcando uma citação direta. Certo? Então vamos agora para a próxima questão. A questão de número 2. Acompanhe comigo a leitura aqui. A respeito da palavra segundo, nos dois fragmentos, é correto dizer
Então, observe lá o fragmento 1 e o fragmento 2 comigo. Já o segundo caminho apontado por João Bonomo é o que ele chama de movimento de paralelismo com relação à tecnologia. No fragmento 2, segundo 37% dos respondentes em um estudo, a automação colocará em risco os empregos. Então você perceba que eu tenho a mesma palavra ali sendo usada duas vezes. A respeito dessa palavra, vamos lá. A palavra segundo nos dois fragmentos pertence à mesma classe gramatical. Nos dois fragmentos, segundo funciona como conjunção conformativa. No fragmento 1, segundo é um numeral. No fragmento 2, segundo é uma conjunção conformativa. No fragmento 2, segundo introduz o que disseram os respondentes de um estudo. No fragmento 1, segundo indica o lugar que a palavra caminho ocupa em uma série. Então, na língua portuguesa, isso acontece com bastante frequência, na mesma palavra, usada em contextos diferentes, com sentidos diferentes, com funções diferentes, a mesma palavra que pertence a classes gramaticais diferentes. Eu quero que você analise para mim ali, ó, todas aquelas assertivas a respeito da palavra segundo e marque aquelas que são verdadeiras, né, e aquelas que são falsas. Certo? Agora é com você. Correção. Ali a primeira é falsa, né? A palavra segundo nos dois fragmentos pertence à mesma classe gramatical. Não, né? No fragmento 1, segundo é um numeral, portanto pertence à classe dos numerais. E no fragmento 2, segundo é uma conjunção, portanto pertence, né, à classe gramatical das conjunções. Lembra das classes gramaticais, as 10 classes gramaticais que existem na língua portuguesa? Vamos agora para a segunda frase, também falsa, né? Nos dois fragmentos, segundo funciona como conjunção conformativa, como eu expliquei anteriormente, né?
ela pertence a uma classe gramatical no fragmento 1 e a outra no fragmento 2. Vamos ver se a terceira ali é verdadeira. Sim, no fragmento 1, segundo é um numeral, no fragmento 2, segundo é uma conjunção conformativa. Verdadeira também a outra assertiva ali, no fragmento 2, segundo introduz o que disseram os respondentes de um estudo. Perceba ali, ó. Já vou voltar no fragmento para explicar melhor isso. E a última, no fragmento 1, segundo indica o lugar que a palavra caminho ocupa em uma série. Então, verdadeira também. Vamos começar pela última frase ali, né? Perceba aqui, ó, já o segundo caminho apontado, né? Então perceba que ele apontou um primeiro caminho, né? Então uma palavra ocupando, né, um lugar aí numa ordem, né? Numa série. O primeiro caminho ele apontou, agora ele está apontando o segundo. Então é numeral, percebeu? O numeral serve para isso também, né? Para indicar a ordem aí em uma série, além de outras funções que essa classe gramatical tem. E ali a penúltima frase, né, no fragmento 2, segundo introduz o que disseram os respondentes de um estudo, observe, segundo 37% dos respondentes em um estudo, então, de acordo com o que disseram 37% dos respondentes em um estudo, conforme o que disseram 37% dos respondentes em um estudo. Por isso que ela é conformativa, que ela tem esse sentido conformativo, né, que ela é uma conjunção com sentido conformativo, porque ela expressa o que foi dito por, né, determinada pessoa, ou no caso ali por um grupo de respondentes. Certo? Percebeu a diferença aí entre as duas palavras, de uso, de classe gramatical, de sentido? É isso. Essa é a nossa língua portuguesa, cheia dos seus detalhes. Vamos ao próximo exercício agora, exercício de número 3. Agora é uma pergunta. Com qual objetivo a empresa Cremer inova na seleção e utiliza lá o chatbot inteligência artificial? Em que objetivo? A gente tem ali no fragmento, acompanhe comigo a leitura. Com um dos programas de trainee mais desejados do país em 2017, a Cremer, empresa brasileira de produtos voltados para as áreas de primeiro socorro, cirurgia, tratamento, higiene e bem-estar, inova na seleção e utiliza o chatbot e inteligência artificial para recrutar jovens talentos. Então ali está a explicação, basta você extrair a informação que é necessária e responder a pergunta de número 3. Daqui a pouco eu volto com a resposta.
vamos verificar qual é a resposta correta ali, ó. A fim de recrutar jovens talentos. Simples assim, né? Com qual objetivo a empresa Creme inova na seleção e utiliza o chatbot e inteligência artificial? Né? A fim de recrutar jovens talentos, para recrutar jovens talentos. Está ali a informação no texto. É com esse objetivo, né, que ela usa aqueles recursos todos ali de tecnologia. Recrutar novos talentos, jovens talentos. Ok? Vamos adiante então para a próxima questão. Ainda trabalhando com o mesmo fragmento, agora a pergunta é outra. Qual é o sentido que a conjunção em destaque estabelece ao ligar as orações no fragmento? Então, para chegar à resposta da questão anterior, da questão 3, você precisou automaticamente identificar, você teve de identificar qual que é o sentido da conjunção. Para, que está em destaque ali, ó. Eu deixei em negrito com, né, uma fonte maior. Eu quero que você me diga agora, então, qual que é o sentido que aquele para estabelece ali, né, ao fazer a ligação entre as duas orações que eu deixei selecionadas lá. Utiliza o chatbot e inteligência artificial, essa é uma oração, e a outra ali, recrutar jovens talentos. E o para no meio fazendo a ligação entre essas duas orações. Responda para mim qual que é o sentido, eu já volto com a correção. O sentido é o sentido de finalidade. Então, o para que, a fim de que, com vistas a essas conjunções e locuções conjuntivas, tem sentido de finalidade ao fazer a ligação entre as orações. Certo? Vamos à próxima questão. Ainda trabalhando com o mesmo fragmento. Questão 5. É possível inverter a ordem das orações de modo que o sentido estabelecido pela conjunção seja mantido? Como ficaria essa inversão? Então eu quero que você responda a primeira questão e que você responda a segunda também, demonstrando, escrevendo ali como é que ficaria esse período aí com a inversão da ordem ali das orações. Certo? Você vai pegar ali então a oração que está depois do para, o para, né, e a oração que vem depois dessa conjunção, vai colocar na frente e o restante no final. Fazer apenas a inversão, né, para ver como é que fica e vai me dizer se o sentido se mantém ou se ele é
alterado. Ok? Agora é com você. Eu já volto com a correção. Será que é possível fazer a inversão mantendo o sentido? Se você fez aí esse processo, você já chegou à resposta. Então lá, sim, é possível fazer. Como é que fica? Veja lá. Ó. Para recrutar jovens talentos, vírgula, a Kramer utiliza o chatbot e inteligência artificial. Eu coloquei ali a Kramer, né, o sujeito ali destacado entre parênteses, porque ele não aparece ali, né? Mas percebe-se que é ele, né, o agente ali. Que quem utiliza esses recursos aí é a Kramer. Só para ficar mais claro, para você poder observar. Certo? Então vamos adiante agora. A questão de número 6. A locução conjuntiva em destaque no fragmento expressa ideia de... Então temos lá o fragmento. Além de agendar um horário, pode interagir com outros candidatos que jogam com ele ao mesmo tempo, assim como fazer consultas da internet. Então lá, qual a ideia, qual que é o sentido que assim como estabelece? De oposição, explicação, acréscimo ou alternância? Leia novamente o fragmento, reflita ali sobre o sentido que a conjunção, que a locução conjuntiva está estabelecendo e aí escolha a alternativa. Eu já volto com a correção.
Então vamos checar. A alternativa qual é? A alternativa C, de acréscimo. Então, assim como ali acrescenta mais informação. É o que foi dito antes. Veja, além de agendar um horário, pode interagir com outros candidatos que jogam com ele ao mesmo tempo. Não só isso, assim como, então vejam, assim como fazer consultas na internet. Então, o fazer consultas na internet, essa informação foi adicionada ali também. As outras que foram mencionadas anteriormente foram acrescentadas. Por isso, sentido de acréscimo. Percebeu? Muito bom. Então agora, eu quero falar um pouco com você sobre esse assunto que você já conhece. Lá atrás eu já falei sobre estrangeirismos na língua portuguesa, mas eu vou falar novamente, certo? E para você que não viu ainda, vai aprender agora o que são os estrangeirismos. Acompanhe comigo aqui. Estrangeirismo é o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. De acordo com o idioma de origem, as palavras recebem nomes específicos, tais como anglicismo, do inglês, galicismo, do francês, etc. Os estrangeirismos, ou melhor, o estrangeirismo possui duas categorias. A primeira, com aportuguesamento. A grafia e a pronúncia da palavra são adaptadas para o português. Exemplo, abajur, que vem ali daquele francês, abajour ali. E dois, sem aportuguesamento. Então, conserva-se a forma original da palavra, exemplo, mouse, do inglês, mouse mesmo. Então, há duas formas. Numa, a palavra é aportuguesada, sofre uma mudança ali na grafia, e em outra não, ela simplesmente é transportada, trazida da língua estrangeira para a portuguesa, mantendo a sua grafia, sem aportuguesamento, portanto. A maioria das palavras da língua portuguesa tem origem latina, grega, árabe, espanhola, italiana, francesa ou inglesa. Essas palavras são introduzidas em nossa língua por diversos motivos, sejam eles fatores históricos, socioculturais e políticos, modismos ou avanços tecnológicos. As palavras estrangeiras geralmente passam por um processo de aportuguesamento fonológico e gráfico. A Academia Brasileira de Letras, órgão responsável pelo vocabulário ortográfico de língua portuguesa, tem função importante no aportuguesamento dessas palavras. Então aí uma informação bastante útil sobre os estrangeirismos. Aliás, várias informações a respeito dos estrangeirismos na língua portuguesa. Nossa língua é repleta deles, certamente você deve se lembrar de vários estrangeirismos, de várias palavras estrangeiras que foram assimiladas pela nossa língua, com aportuguesamento ou sem aportuguesamento. A tendência é que com o tempo muitas palavras vão sendo aportuguesadas, ou seja, vão tendo sua grafia, sua escrita alterada. Bom, então vamos agora para a última questão que vai tratar desse assunto aí. Você prestou atenção no que são os estrangeirismos? Sim? Então isso vai ser muito importante para você responder a última questão. Lá. Quais palavras presentes no infográfico são estrangeirismos? Identifique esses vocábulos e transcreva-os abaixo. Então você vai olhar ali aquele infográfico que você já conhece, vai identificar quais são os estrangeirismos que ali estão e vai transcrevê-los, vai escrevê-los novamente, fazer uma relação com eles. Agora é com você.
Vamos checar então quais são os estrangeirismos: marketing, coach, software e digital influencers, né? Então a gente tem ali essas palavrinhas que são... Também o digital influencer pode ser, às vezes, influenciador digital, também é traduzido às vezes, mas é usada em inglês com muita frequência. Então por isso que também é considerada aí essa expressão, né, um estrangeirismo, essas duas palavras, né? E software também, diz respeito por conta da informática, dos programas, né, dos softwares. Coach, ali, que em tradução seria técnico, né, mas usa-se também, principalmente nesse âmbito corporativo, coach. E marketing, que vocês também já devem ter ouvido muito, certo? Então essas palavras aí são os estrangeirismos que nós temos no infográfico. Então é isso. Chegamos ao final da nossa aula. Cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.